Maravilha. Já ouvimos hino maravilhoso, palavras, glória a Deus. Deus já falou poderosamente na palavra, nos hinos. Eu quero chamar aqui o diácono Marcos agora neste momento, aleluia, para trazer aquela porção que Deus já deu no coração dele, já colocou no seu coração. Eu quero chamar o filho dele para estar orando, João. Vem aqui, João, para estar orando pelo seu pai, aleluia, para que Deus possa nos abençoar poderosamente. Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor Deus, por esse teto, pela vida de cada um de nós. Abençoe, Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor fale através dele e que nos dê livramento de todo mal. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja, da parte de Cristo Jesus. Oh, glória, poder estar novamente na minha casa, né? A gente fica um domingo, 2 afastado, é complicado, viu? A gente estar com Jesus também, a gente acostuma, né? Vicia também, né? Bom, né? A parte boa. E eu tive a oportunidade outro dia de orar por uma palavra que o João ia ministrar aqui. E hoje o meu filho orou por mim. E a gente vai colhendo os benefícios, né? Hoje, por exemplo, o Gabriel não só escolheu a minha gravata, como ele fez o nó da minha gravata hoje. Então, os benefícios de ser pai de menino, viu? Tem que aproveitar, né? Ô, pastor, mas eu lembrei exatamente do senhor, viu? Eu não quis direcionar, não, né? Para não. Mas é bem isso aí, viu? Amém, igreja? Põe-se sobre seus pés, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 6. Aleluias. És tu, Deus, aleluias. Aleluias. Amém? A partir do versículo 11 diz assim, Juízes no capítulo 6, a partir do verso 11 diz: Então um dia o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do carvalho da fazenda de Joás, da família de Abzera em Ofra. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo e fazia isso no lagar, local onde as uvas eram espremidas para a produção de vinho, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: Homem valente, o Senhor está com você. E Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com o meu povo? E onde foram parar todos os milagres que os nossos pais contaram? Como os que aconteceram quando o Senhor libertou Israel do Egito? Porém, agora o Senhor deixou o meu povo desamparado e entregue ao domínio destruidor dos midianitas. Então disse o Senhor: Com essa força que você tem, avante, liberte Israel do poder dos midianitas. Sou eu quem está enviando para essa missão. E Gideão respondeu, porém, Ah, Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de famílias é o mais pobre da tribo de Manassés. E na minha família eu sou o mais insignificante. A isso respondeu o Senhor: Eu estarei com você. Por isso você vai destruir rapidamente
os bandos midianitas como se fossem um só homem. E respondeu Gideão: se de fato vai me ajudar desse jeito, e se é certo que estou mesmo falando com o Senhor, faça algum sinal para provar que é o Senhor que está falando comigo. Peço, porém, que espere aqui, enquanto eu vou buscar uma oferta para oferecer ao Senhor. Respondeu o Senhor: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa e preparou um cabrito e bolo sem fermento, usando para isso mais de 20 quilos de farinha. Colocou a carne em um cesto, o caldo em uma panela, e levou tudo ao lugar onde ele estava, à sombra do carvalho. Ele lhe ofereceu tudo que tinha preparado. Mas o anjo disse: coloque a carne e os bolos nessa pedra, derrame por cima o caldo. E ele obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne, nos bolos, com a vara que trazia, e imediatamente subiu fogo da rocha, consumiu tudo. E subitamente o anjo do Senhor desapareceu de vista. Quando Gideão viu que era de fato o anjo do Senhor, exclamou: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Que a paz esteja com você, disse o Senhor. Não tenha medo, você não vai morrer por causa disso. Gideão construiu ali um altar e deu a ele o nome de O Senhor é Paz. E esse altar ainda está em Ofra, no território da família de Abzera. E naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome um dos novilhos do rebanho de seu pai, o boi de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que pertence ao seu pai. Corte o posto ídolo, que fica junto ao altar. Continuando as instruções, disse mais o Senhor: depois construa um altar dedicado ao Senhor, o seu Deus, no alto do morro, e em seguida sacrifique o segundo novilho como oferta queimada ao Senhor. Para o fogo, use a lenha do poste ídolo que você irá cortar. E Gideão, então, reuniu 10 dos seus criados e fez tudo como o Senhor mandou, mas teve o cuidado de fazer tudo de noite, com medo dos parentes e com medo dos homens da cidade. E de manhã cedo, quando a cidade estava despertando, viram que o altar de Baal tinha sido derrubado e o poste ídolo cortado. E um novo altar, alguém tinha sacrificado 2 bois do pai de Gideão. Então perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigarem cuidadosamente para chegarem à conclusão: foi Gideão, o filho de Joás. Traga para fora o seu filho, gritaram os cidadãos a Joás. Ele terá que morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que fica ao seu lado. Porém Joás disse a todos os que estavam contra Gideão: ora, vocês vão comprar a briga de Baal? Será que o Deus Baal precisa ser salvo? Quem lutar por ele estará morto pela manhã. Se Baal de fato é Deus, ele que cuide disso quando alguém destrói o seu altar. Amém? Deus, em nome de Jesus, eis a tua palavra lida, Pai, que ela possa, conforme a vontade do Senhor, penetrar, plantar semente nos nossos corações, e que venha, Deus, tudo da parte do teu Espírito Santo, Pai, e não de nós mesmos. É a oração que faço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? O que o texto nos mostra é claramente como deve ser um varão chamado pelo Senhor. Deus trabalhou com Gideão ali, mostrando a ele como ele queria que Gideão agisse nas instruções que ele passaria a seguir. Esse livro de Juízes é interessante, que ele mostra um período que durou por volta de 300 anos. Alguns estudiosos atribuem o seu escrito da parte do profeta Samuel, mas não se há uma clara evidência
em relação a isso. Mas Israel viveu bons momentos de paz. E o período dos juízes, todo o período dos juízes, vai falar desses altos e baixos que o povo de Israel passou durante essa jornada de 300 anos. Eles caíam, pecavam, adoravam outros ídolos, clamavam, Deus levantava alguém que ia lá e redirecionava o povo de volta na aliança. Eles caíam e clamavam, e Deus sempre exercitando a sua misericórdia. E essa paz, ela já durava 40 anos, sob o governo da juíza Débora. Mas logo após, nós vemos no texto que a terra ficou em paz por 40 anos, e então o capítulo 6 começa dizendo assim, que o povo voltou a pecar contra o Senhor como antes. E novamente o ciclo se repetia. Então, novamente, só que quando nós fazemos essas leituras, nós vemos que a cada vez que o povo cai na presença do Senhor, pesa-se, aperta-se um pouquinho mais. E dessa vez, o Senhor os deixou a ser entregue na mão dos midianitas, que torturavam o povo de Israel das piores formas possíveis, não no sentido de morte, de matança, mas sabotando tudo que eles faziam. Destruíam as colheitas, acampavam ao redor das plantações, na época das colheitas das uvas, da colheita do trigo, roubavam os gados. Então, Deus permitiu aquilo ali. E, novamente, o povo padeceu. E aí entra a figura de Gideão, como mais um juiz que foi chamado ali. E dentro de tudo isso que o Senhor falou com Gideão, nessa passagem eu gostaria de compartilhar com vocês, em poucas palavras, algumas características que o varão, já que são culto dos varões, né, evangelista? Mais varoas do que varões, mas pronto. Algumas características que um varão chamado por Deus precisa ter na sua vida. O anjo apareceu a Gideão, um simples agricultor, que trabalhava ali, malhando trigo de forma escondida. Gideão foi esperto, ele malhava o trigo ali, aonde as uvas eram pisadas, para a fabricação de vinhos. E ele foi inteligente porque, pronto, não era colheita de uva, os midianitas não iam atrás do trigo ali. Então ele quietinho, escondido ali, ele malhava o trigo. Quando nós olhamos para a vida de Gideão, nós vemos a figura de um homem simples, de um agricultor, de alguém que era totalmente fora do padrão das pessoas que guerreavam naquele período. Não tinha biotipo de guerreiro, porque era um simples agricultor. Deus, quando nos chama, talvez não de forma espetacular como foi com Gideão, com a presença de um anjo ali, ele opera de uma forma simples. E ele já chega chamando Gideão de quê? Homem valente. Algumas versões de um grande guerreiro. Mas ele era um simples agricultor. Queridos,
Deus trabalha com pessoas simples, porque as pessoas simples, de pouca instrução, têm espaço no coração para o Espírito Santo queimar. Ele sabia que Gideão estava com medo dos midianitas. Mas ele tinha o coração livre para o Espírito Santo queimar. E ele tenta se justificar e novamente o anjo chama de homem valente já no verso 12 e ainda exclama: o Senhor está com você. Queridos, uma primeira característica de um varão chamado por Deus, que ele nos mostra através de Gideão, é que primeiro, Gideão já estava entendendo que era Deus que estava chamando ele. Nós precisamos entender que é Deus quem nos chama, que é Deus que fala no coração de cada um de vocês, homens e mulheres valentes, preparados para guerrear, para pregar a palavra do Senhor. E olha, e Deus nos mostrou também que Ele não se importa com o contexto, se é agricultor, se é um soldador, né, Cirilo? Ou se é um simples operador fabril, como o diácono que vos fala. Mas o que Ele quer é que nós estejamos preparados. O que Deus estava dizendo para Gideão quando chamava ele de homem valente, é porque Deus já tinha certeza, e assim Ele faz conosco, de que Ele quer homens preparados, homens que têm espaço para o coração queimar na glória e na presença de Deus. Amém, igreja? Mas Gideão, no verso 13, ele já começa a indagar ali, né, o anjo, e se questionar que ele não tem condição, começa a demonstrar inferioridade, dizendo que não era capaz, dizendo que justificando o porquê que não se fazia no passado, por que não se fazia agora como se fazia no passado. O anjo, ele não estava ali representado por Deus para focar nas condições físicas de Gideão, e sim nas condições espirituais. Ninguém mais preparado que ele ali. Porque primeiro, trabalhava com medo. E muitas vezes o medo, ele gera duas coisas. Ou a pessoa corre de vez e foge logo e vai embora, ou a pessoa enfrenta aquela dificuldade para aquilo ali deixar de ser um medo. E Gideão, então, ele continua no seu questionamento, e ele precisava ali de uma resposta. Ele precisava entender aquilo que estava se passando ali. E o verso 17, Gideão questiona assim: se de fato vai me ajudar desse jeito, e se é certo que estou mesmo falando com o Senhor, faça algum sinal para provar que é o Senhor que está falando comigo. Queridos, quando eu li isso a primeira vez, eu entendia que Gideão estava fazendo uma afronta com o Senhor.
E muitas vezes nós deixamos de ser usados como guerreiros, exatamente porque nós não fazemos esses questionamentos com o Senhor. Nas nossas orações, na leitura da palavra. E essa é a segunda característica de um varão chamado por Deus. Ser atento através da oração, leitura da palavra, jejum e buscar entender para que o Senhor te chamou e como o Senhor te chamou. Tentar estar no centro da vontade do Senhor. E Gideão, então, ele propôs fazer o quê? Um sacrifício. Ele vai, dos versos 18, 19, ele preparar aquele sacrifício. E então, quando ele vê que realmente o anjo vinha da vontade do Senhor e o fogo sobe ali, queima e consome tudo, dentro dessa característica de ser um varão chamado, mais do que entender, mais do que observar, é preciso fazer sacrifício. Deus nos chama para sacrificar. Gideão ofereceu um sacrifício de carne e bolos e caldo, que era o costume da época, foi para aquele momento. E a você? O que Deus está pedindo para você sacrificar? O que Deus pede para você é sacrificar na presença dEle. Tem muitas coisas que nós precisamos sacrificar, que nós precisamos renunciar, e isso não é ao longo, queridos, eu não falo ao longo da nossa vida como cristão, isso é diariamente. Diariamente, já tem que despertar pedindo ao Senhor, Deus, me ajuda aí com a carne aí, porque não podemos dar essas brechas para o inimigo. E quando Gideão entendeu que realmente Deus estava ali naquele propósito, que ele caiu em si, Deus estendeu um pouquinho mais a ousadia de Gideão ali, naquele contexto ali. E o versículo 25 diz: naquela noite o Senhor disse a Gideão: tome um dos novilhos do rebanho de seu pai, boi de 7 anos, derrube o altar de Baal, que pertence ao seu pai, corte o posto ídolo que fica junto com o altar. Dentro dessa, já na quarta característica do varão chamado por Deus, é que ele tem que ser exclusivo de Deus. O povo vivia um contexto que estava tão cego, que o altar de Baal no meio deles já era algo insignificante. Já era algo que já não fazia mais efeito no meio daquele povo. Gente, e é isso aí que mora o grande perigo, quando os nossos erros e os nossos pecados passam a ser banais e comuns. E Deus então resolve provar um pouquinho mais a Gideão e pede ele para que vá lá e futuque mesmo o vespeiro, o abelheiro, né? Derrube aquele altar, corte o poste ídolo. E Deus ainda pediu para ele fazer mais, usar a madeira do poste para fazer o fogo do sacrifício. Porque Deus faz assim. Quando é para arrancar aquilo que está te atrapalhando, Ele arranca mesmo, e é cortado pela raiz. Deus não usa a sutileza que muitas vezes o inimigo usa conosco, que passa ali a vida inteira ali,
futucando com um alfinete, não. Ele manda o anjo logo com a espada. Para cortar tudo, para cortar de uma só vez. Então precisamos entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Uma característica de um varão chamado é ser exclusivo de Deus. Mas isso não ficou barato. Nós seguimos o nosso texto, verso 29, eles indagaram, e já no verso 30, tragas descobriram quem foi o autor, pediram para trazê-lo para fora. Muitas vezes, queridos, quando nós trazemos para a nossa vida, nós também somos muito cobrados. Queremos ter uma postura reta diante do Senhor. Na presença, seja do nosso trabalho, seja da nossa escola. Nós pagamos um preço muito alto. E Gideão, mais uma coisa que eu achei tremenda aqui nos últimos versículos que eu li, é que quando Deus está no propósito, quando Deus está refinando o varão ali, quando Deus é a base do seu chamado, do seu ministério, até o ímpio ele usa a seu favor. Nós vemos aqui, então, é que Joás foi porém Joás disse a todos que estavam contra Gideão: ora, vocês vão comprar a briga de Baal? Será que o Deus Baal, com D minúsculo, precisa ser salvo? Quem lutar por ele estará morto pela manhã. Se Baal é Deus, ele que cuide disso, quando alguém destrói o seu altar. Mas quando nós voltamos aqui, no verso 26, no verso 25, nós vemos que o altar de Baal da cidade pertencia a quem? Ao pai de Gideão. E era o próprio pai dele que estava defendendo ele de ser morto por ter feito aquilo. Queridos, quando nós servimos a Deus e acontece esse tipo de coisa, não tem prova maior do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Quero fechar a minha palavra dando um pequeno testemunho rapidamente do que aconteceu no nosso link ontem. Toda sexta-feira eu enfrento dificuldade para viajar de volta para casa, porque eu trabalho com duas pessoas que fumam muito e bebem muito. Eu tenho orado pela vida deles. E eu saio 3 horas da tarde do meu destino e geralmente eu chego 9 horas da noite em casa. Porque saem parando em tudo quanto é lugar para beber. Só que ontem, pela manhã, a Mila, desculpa a presença, não está em presença física aqui, mas eu vou citar o nome da irmã, mandou umas mensagens que a Mira encaminhou para mim, que a minha esposa me encaminhou, convidando para o link. E eu falei assim, Deus, e eu falava assim, eu sempre me questionava, gente, por que eu nunca fui convidado para o link lá na Marinha Grande? Eu moro tão pertinho. É porque o momento de ir era ontem. Deus faz a coisa no tempo certo. E aí eu falei assim, Senhor, a vontade é de ir, mas o mover é do Senhor. Já no meio da tarde, um foi tirado da equipe para permanecer no local. Vínhamos só eu e mais um. Eu falei, olha. Aí, ele dirigiu 20 quilômetros e falou assim, Marcos, você está com sono? Eu falei, nada, 0 de sono. Ele falou assim, eu vou encostar ali na estação de Montijo, você dirige a carrinha, porque eu não estou aguentando ficar com os olhos abertos. E quando ele parou a carrinha,
acendeu uma mensagem no telemóvel. O neto postou o banner, aí eu coloquei a figurinha, estou a caminho. E ali, ele dormiu a viagem toda e foi só acelerar. Ele não acordava nem nas portagens. Ele acordou em Fátima, falou, poxa, não paraste em lugar nenhum. Eu falei, não, lugar nenhum, hoje não tem bebida. Não parei em lugar nenhum, poxa, mas paraste na porta da minha casa. Isso, já vai descansado, eu vou pegar meu carro e vou para casa. Só que antes de arrancar com a carrinha, irmãos, o neto postou uma segunda mensagem embaixo. Compartilha aí. E antes de sair, eu saí disparando para os grupos. E quando nós chegamos lá à noite, numa reunião que foi tremenda, gente, a presença de Deus naquele parque da cerca foi algo tremendo. O estudo foi algo, foi reservado, foi um momento íntimo que o Senhor reservou para conosco ali. O estudo, as orações, a palavra. E daquele disparar de mensagem, 2 pessoas vieram visitar o link. Deus estava separando aquele momento. E o momento de eu estar ali foi ontem. E eu entendi o que Deus quer fazer comigo ali. Então, queridos, eu estou contando esse pequeno testemunho para fechar a minha mensagem, dizendo que nós, varões, quando somos chamados, nós precisamos ser refinados, nós precisamos ser forjados, nós precisamos tomar muitos tapas, como eu tomo pelas madrugadas, nessas viagens que a gente faz. Oh Deus, como o Espírito Santo às vezes precisa, vem cá, né, como a gente corrige um filho. Talvez é só comigo, talvez não com você. Amém por isso. Mas eu gostaria de fechar dizendo a você, varão, vocês varões e varoas, presentes nessa noite, estejam com o coração aberto para aquilo que o Senhor quer fazer nesse ministério. Esteja com o coração aberto para onde o Senhor quer direcionar você. Como que Ele quer direcionar você? Oferecendo o verdadeiro e único sacrifício, que é o sacrifício vivo de louvor ao Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Evangelista Rosnaldo Neto. Glória a Deus, aleluia, palavra tremenda, graças a Deus por isso. Eu quero aqui, irmão, agradecer a minha oportunidade de estar junto com cada um de vós nesta noite. E eu já estou passando para a pastora Nélia para ela terminar o andamento do culto. E eu quero dizer que amanhã, pelas 10h30, 11 horas, nós estamos aqui com o convívio dos varão. Está sendo uma bênção. E amanhã tem feijoada, viu, irmão? Não é comida, não. É a palavra. Aleluia. Está sendo lindo, está sendo maravilhoso. Eu tenho me renovado, viu, Netinho? Nesses estudos, nos links aí. Isso aí foi bênção, foi Deus colocando na tua vida para dar andamento nesse algo tremendo.